Hoje vamos tratar de um aspecto também, claro, muito importante, o comportamento que vende. Porque há o comportamento que vende. Como há o idioma que vende, há também o comportamento que vende. Então, nós temos que ter o comportamento correto. O comportamento que temos na frente dos nossos amigos, quando sentamos de qualquer maneira, quando falamos de qualquer maneira, ou em casa, não é o mesmo comportamento que nós temos que ter na frente do cliente. Há coisas que vendem, comportamento que vende. O contrário desvende. Aqui nós não vamos ter que tratar do comportamento que desvende, porque é só fazer exatamente o oposto e você estará desvendendo. O que não era verdade no idioma que vende e o idioma que desvende, porque eram coisas completamente diferentes. Aqui não. Aqui o oposto é o negativo. Exatamente o contrário é o negativo. Então vamos ao comportamento que vende. Primeira dica importante: olho no olho. Olhe no olho do cliente. É muito importante que o cliente olhe nos seus olhos, porque ele lê você por dentro nos seus olhos. Nenhum de nós gosta de pessoas que não olham nos nossos olhos. Nós achamos que as pessoas que não olham nos nossos olhos, que baixam os olhos, que fogem, que, enfim, não nos enfrentam, na realidade elas estão nos escondendo alguma coisa. Elas estão tendo alguma coisa que não querem nos dizer. Elas estão nos escondendo algo. Olhar no olho é mostrar o seu interior, com uma grande vantagem. Você está vendo o olho do cliente, você também está percebendo o que o cliente está pensando pelo olhar dele. Vamos brincar um pouquinho com isto, apenas como exagero de força de expressão, mas é muito importante para ficar gravada esta primeira sugestão. É o seguinte: você tem que olhar no olho e ver na nuca. Você tem que ver mais do que o olho mostra. Só com o seu poder de observação, a sua sensibilidade, é que você pode ler dentro do cliente. E é através dos olhos dele. Não é à toa que já se diz há séculos, né, que os olhos são o espelho da alma. É verdade. Então, olho no olho. Quer desvender, não olhe no olho do cliente. Quer vender, olhe sempre nos olhos do cliente. Segunda sugestão importante do comportamento que vende: rapidez de raciocínio. Não pode perder oportunidade. Não pode ser lento de raciocínio. Se você se preparou corretamente para o seu trabalho, você tem rapidez de raciocínio. Agora, muito importante é o seguinte aspecto: você vai falar com pessoas, ou na sua loja, ou visitando clientes, né? Você vai falar com clientes que falam devagar e clientes que falam depressa. O que nós queremos dizer com rapidez de raciocínio? Com rapidez de raciocínio nós queremos dizer o seguinte: se o cliente fala devagar, você também tem que falar devagar. A rapidez é a rapidez dele, não a sua. Eu, por exemplo, falo muito depressa. Quando o cliente que eu vou visitar fala devagar, eu tenho algumas dificuldades. Eu preciso me policiar, porque não é minha maneira de falar. Mas se eu falar depressa, como eu estou acostumado, o cliente não me acompanha. Eu canso o cliente. E sabe o que acontece? Ele desliga, porque ele não me acompanha. Eu atropelo o raciocínio dele. Se ele fala depressa, eu também tenho que falar depressa. Porque se ele fala depressa, se eu falar devagar com uma pessoa que fala depressa, sabe o que acontece? Cansa. Eu brinco com isso dizendo que é o vendedor fura-meia. Porque o cliente fala depressa. Quando o vendedor fala devagar, ele começa a ficar nervoso e começa a mexer o dedo dentro do pé, né? De nervoso. E fura-meia. Então, se o cliente fala devagar, a sua rapidez é falar devagar. Se ele fala depressa, a sua rapidez é falar depressa. Há anos nós ouvimos dizer esta expressão em vendas: precisa falar a linguagem do cliente. Mas a linguagem do cliente é também raciocinar na mesma velocidade que o cliente raciocina. Porque se ele fala devagar, é porque ele pensa devagar. Se ele fala depressa, é porque ele pensa depressa. Então você tem que acompanhar o raciocínio dele. Então, rapidez de raciocínio, na realidade, é rapidez do raciocínio do cliente. Não é a sua rapidez de raciocínio. Então já temos duas coisas muito importantes: olho no olho
Eu tenho que ficar o tempo todo olhando para você. Então, olho no olho, passa convicção. Falar positivamente passa convicção. Segunda expressão importante do comportamento, rapidez de raciocínio. Tenha a rapidez do raciocínio do cliente. Mais uma vez, repito, se você for rápido e o cliente for lento, ele desliga você. Se ele for lento e você for rápido, ele desliga você. A terceira coisa muito importante. Nunca interrompa o cliente. Nós tratamos disso quando nós tratamos do idioma que vende e falamos do silêncio. Lembra? O silêncio, é importantíssimo o silêncio. É muito importante o silêncio quando você faz uma pergunta para o cliente e faz o silêncio, que é para que ele possa responder. Se você faz uma pergunta para o cliente e logo em seguida você faz outra ou você diz alguma coisa, ele não tem que responder a pergunta. Então o silêncio é a maneira de você dizer para ele, agora é sua vez, eu passei a bola, agora você me responde. Jamais interrompa o cliente, jamais. Mesmo que você já saiba tudo o que ele vai lhe dizer, mesmo que você tenha absoluta certeza, você não pode interromper. Este é o comportamento errado. E muitas vezes porque você está com pressa, ou porque você tem várias pessoas para atender na sua loja, então você está correndo muito, você está afoito, você quer que o cliente se decida logo, você quer agilizar o processo. Quando você quer agilizar o processo, você tem como arma falar mais rápido, usar palavras mais curtas, ser mais objetivo. Lembre-se, o cliente tem que dizer muito falando pouco. Agora, jamais, em qualquer circunstância, interrompa o cliente. Muito importante, criatividade. O nosso trabalho é altamente criativo sempre. Nós sempre precisamos estar vendo o que os outros não veem. Esta é a definição mais simples e mais objetiva que eu conheço de criatividade. O que é criatividade? Olhar, ver o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou. O vendedor tem que ter sempre novidades, você já sabe disso. E a criatividade é a maneira diferente de olhar as coisas. E esta criatividade é absolutamente necessária, porque é a sua maneira pessoal de apresentar fatos novos, de apresentar soluções para o cliente. Então, o comportamento que vende, importantíssimo, tem criatividade. Obrigatoriamente tem que ter criatividade. Outra dica, outra sugestão, muito importante. Vibração. Não é o que você diz. O que você diz não é importante. Os argumentos não são importantes. Importante é como você diz. É como você passa. É aquela vibração, é o coração. É o que vem de dentro. É aquilo que você acredita. Mais uma vez, voltamos àquele exercício básico da nossa segunda aula. Eu tenho ótimos produtos, ótimas propostas, trabalho numa ótima empresa, sou um ótimo profissional e tenho ótimos clientes. Isto me faz vibrar, é isto que coloca energia positiva, é isto que faz com que você vá para o cliente e não vá apenas falar. Vendedor não fala, vendedor diz. Vendedor interpreta, vendedor vibra, vendedor vive. Ele é um ator vivendo, porque o olho dele fala, o rosto fala, as mãos falam, enfim, ele todo fala. Com certeza você não se lembra das palavras que as pessoas falam, mas você se lembra de como elas falaram. Isto a gente lembra. Então, a vibração é absolutamente necessário. Eu saio com vendedores, às vezes, e eles falam dos produtos deles, parece que eles estão falando de defuntos, parece que estão falando de gente morta. É horrível, porque eles explicam. Se explicação vendesse, nós não teríamos profissão. Graças a Deus, não vende. Porque se vendesse, nós não precisaríamos, as empresas não precisariam de nós. Então, vibração, vibre. Fale com o coração, com a emoção. Ah, mas eu vendo tijolos, é difícil falar com vibração de tijolo. Não é do tijolo, é da solução do tijolo, é do lucro do tijolo. É do lucro que você vai gerar, é da mudança que você vai fazer, não é do produto. Você não tem que vibrar só com o seu produto, você tem que vibrar com a mudança que você está fazendo na vida das pessoas. Isto é que nos faz acreditar na nossa profissão. Então, vibração. Já tratamos deste novo tema.
ética. Mas é tão importante, que nós não podemos deixar de tratar mais um pouquinho, só mais um pouco, mas é muito importante. Jamais minta para o cliente, jamais. Jamais minta. Jamais diga aquilo que não é verdade. Jamais prometa o que você não vai cumprir. Se você tem que fazer uma promessa, tome cuidados antes. Verifique se aquilo que você vai prometer a sua empresa realmente pode cumprir. Porque se ela não puder cumprir, quem vai ficar mal com o cliente é você. Não prometa. Há duas coisas que na vida são muito difíceis de serem feitas. A gente tem que tomar muito cuidado quando faz. Pessoas sérias, honestas, trabalhadoras como nós. Duas coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Primeiro, promessas. E segundo, ameaças. Promessas e ameaças, quando a gente faz, são cheques. Você emitiu, você vai pagar. De alguma maneira você vai pagar. Então, ética. Você sempre precisa olhar para o espelho e ter respeito por você. Então, o comportamento que vende é ético, não é mentira, não é enrolação. É a verdade sempre. Precisamos trabalhar no comportamento que vende a diferença entre persistência e insistência. O que é um insistente? É o chato. É aquele que bate na mesma tecla. É muito chato. Às vezes, mas a insistência vende uma vez só. Depois nunca mais o cara quer ver você. O que é a persistência? É a insistência com criatividade. É você não desistir, mas não insistir no mesmo argumento. É você, através de criatividade, encontrar outras maneiras de dizer as mesmas coisas, de mostrar as mesmas coisas, de você mudar aquilo que você está apresentando. Então, não seja insistente, mas jamais você poderá deixar de ser persistente. Ouvir, já falamos isso, ouvir é o comportamento que vende, não é falar. O vendedor não fala, o vendedor diz. Mas é preciso ouvir muito, saber fazer perguntas, obrigar o cliente a falar. Comportamento que vende, para você poder ouvir, é saber fazer aquelas perguntas abertas. O que o senhor faz para resolver tal problema? Como é que o senhor resolve tal problema? Por que o senhor faz desta maneira para resolver tal problema? Lembra-se das perguntas abertas, aquelas que trazem explicações? O que, como e por quê? É o comportamento que vende. Porque quando você faz pergunta, você dirige o cérebro do cliente para aquilo que você quer. Porque ele tem que responder a sua pergunta. Então você obrigou a pensar naquilo que você quer. Quando você dá uma explicação, neste momento, por exemplo, eu estou dando uma explicação a você. Eu não sei se você está pensando no que eu estou explicando. Não sei. Agora, se eu fizer uma pergunta a você, obrigatoriamente você vai ter que pensar. Então eu dirijo o seu cérebro para a minha pergunta. Penúltimo comportamento que vende, empatia. Sabe o que é empatia? É entrar no sapato do cliente. A sua venda não começa quando você diz bom dia. A sua venda começa quando o cliente olha para você. Se o cliente olhar para você e gostar, pode ter certeza, ele paga mais caro e compra de você. Se o cliente olhar para você e não gostar, não adianta o preço que você tiver, não tem nada a ver com o preço. Nada, nada. Se ele não gostar de você, qualquer que seja o seu preço é caro. Então, empatia é conquistar simpatia, é entrar no papel do cliente. O gerador de lucros, ele está preocupado com o benefício, com o bem que ele vai fazer para o cliente. Ele entra na pele do cliente. Ele está preocupado em servir o cliente e não em vender. Portanto, ele cria empatia. É mais do que simpatia. Por quê? Porque é estar no lugar do cliente. E, finalmente, para terminar aqui o comportamento que vende, nós vamos falar de um aspecto muito importante que é: use as mesmas palavras do cliente. Todos nós temos o nosso dicionário. Todos nós. Há palavras que nós repetimos a toda hora. São palavras que até nos identificam. Todos nós temos o nosso dicionário particular. Pois muito bem. Nós temos, o cliente também tem. Então, nós precisamos usar o dicionário do cliente. Por quê? Porque ele entende da maneira como ele fala. Se você falar muito diferente do cliente,
Com certeza ele vai desligar você porque ele não vai te entender, você vai dar muito trabalho. E eu já tive esse problema com um vendedor que, por ter uma outra profissão anteriormente, ele era obrigado a usar palavras muito difíceis. E ele estava condicionado a falar difícil. Ele achava que isto era importante, dava importância a ele. Ele achava que com isto ele se destacava, ele era mais respeitado. Ao contrário, sabe o que acontecia? Ele enchia o saco, ele cansava. Por quê? Porque o cliente quer que as pessoas falem nas mesmas palavras. Preste bem atenção quais são as palavras que o cliente usa. Use também. Isto é falar o idioma que o cliente fala. É preciso falar o idioma do cliente. Muito bem, o idioma do cliente é usar os mesmos termos que ele usa. Então, o nosso comportamento que vende é este, com todos estes cuidados. Lembre-se, o seu comportamento na frente do cliente não é o mesmo comportamento que você tem na frente de outras pessoas. Não é o comportamento que você tem em casa, não é o comportamento que você tem na rua, não é o comportamento que você tem no restaurante, não. Comportamento na frente do cliente é especial. Tem estes cuidados. Muito bem. Este é o comportamento que vende. Ok? Então, mais uma vez, vamos encerrar com o nosso slogan. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais duvide do seu sucesso.